Blood Dragon é um mangá publicado pela Shonen Jump, atualmente com 6 capítulos. Apesar do mangá estar em ato já faz em torno de 3 meses, esse mês o mangá ainda lançou o seu primeiro volume, compilando os 6 primeiros capítulos que foi publicado antes do mangá entrar em ato. Até então não tem previsão de quando o mangá vai voltar, mas uma coisa é certa, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde, isso já é uma certeza. Enfim, o mangá de Blood Dragon, com esse lançamento desse volume 1, então resolvendo fazer então um resumo de tudo que aconteceu nesse primeiro volume. Enfim, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Blood Dragon, como eu já falei, esse é o primeiro volume dele, e nesse primeiro volume foi sim publicado os 6 primeiros capítulos, os únicos capítulos até então publicados pelo mangá. Enfim, o mangá de Blood Dragon ele começa com a própria Ruri, que é a protagonista. Ela, em mais um dia normal, ou pelo menos parecendo mais um dia normal, ela acorda e se prepara, se arruma para ir para a escola, porém se olhar no espelho, ela então repara que tem algo estranho, que é chifres crescendo na sua cabeça. Enfim, isso poderia resultar em algumas piadas, mas não é nesse quesito, esses chifres. Na verdade, são chifres literais, onde elas simplesmente apareceram em sua cabeça. Porém, a Ruri, diferente do que a gente normalmente se espera em alguns mangás, alguns animes e tudo mais, sempre tem o protagonista, né, que ele se espanta, ele tem uma primeira impressão bem extrapolada, vamos dizer assim, mas a Ruri foi bem tranquila. Ela viu, ela realmente estranhou, mas ela tem uma personalidade bem calma, e ela simplesmente calmamente foi questionar sua mãe, falando sobre o que acontecendo, e a mãe dela também, outra que levou isso de forma bem calma, mas também da parte dela é até compreensível, porque ela já viu coisas absurdas, né, pelas coisas que ela fala. Ela explica que a Ruri é filha de uma humana com um dragão, isso explica os chifres dela, e ela estava começando a herdar as partes de um dragão, ou seja, ela era uma humana híbrida, ela meio humana, meio dragão, por isso então os chifres apareceram, e agora ela vai começar a ganhar algumas partes, algumas habilidades, algumas características que um dragão recebe. Não sei até onde isso vai levar, mas aos poucos a gente está vendo essa evolução. A primeira delas foi ela ter ganho chifres. Enfim, a Ruri, ela mesmo assim, ela resolve ir para a escola sem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas podem sentir ao ver isso, o que isso pode resultar. Mas ela simplesmente vai, a mãe dela também vai para o trabalho normalmente, as duas levam o seu dia normalmente. A Ruri então se encontra com uma das suas melhores amigas, que é a Yuka. A Yuka é meio que seu apoio, vamos dizer assim. A Yuka é a melhor amiga da Ruri, e ela então é a primeira da escola, da sala dela, a ver isso, e ela também leva calmamente, né? Inclusive ela até brinca um pouco e tudo mais. Enfim, já na escola, já o que a gente esperava era também surpresas. É lógico, houve, porém todo mundo também, ao invés de medo e tudo mais, todos na verdade ficaram meio curiosos, né? Querendo encostar, querendo entender, querendo saber o que era aquilo. Até o professor mesmo entrou na brincadeira. Isso resultou completo oposto do que normalmente aconteceria se fosse, por exemplo, outras algas aí em questão. Mas em Blood Dragon parece que todo mundo levou numa boa. Todo mundo simplesmente deixou acontecer, levou com mais uma coisa normal, quer dizer, normal entre aspas, né? Mas ninguém questionou isso, em relação a isso. Acontece que depois do intervalo, depois da Ruri já ter ganhado umas características de dragão, que eram os chifres, ele acaba ganhando uma ou outra. Foi meio que inesperado, na verdade, bem mais inesperado que os chifres. O corpo dela, como estava se adaptando, meio que não era para isso acontecer nesse momento, que é que a Ruri, ela de uma hora para outra consegue cuspir fogo. Então, algo clássico, né, que a gente vê nos dragões, isso aconteceu. Porém, por ser algo inesperado, por nem o corpo dela estar preparado para isso, acaba que ela acaba ferindo a garganta, e isso acaba resultando em grande sangramento, e até a Ruri acaba desmaiando no processo. E isso, a mãe dela teve que ser chamada para levar ela de volta para casa e ter os tratamentos necessários que ela deveria ter. E agora começa um processo da Ruri tentar controlar essas habilidades e tentar entender mais sobre essa sua vida aí de meia humana, meio dragão. Durante esse tempo de melhora, né, desses experimentos, quando ela estava tentando melhorar esses experimentos, elas então resolvem praticar as suas habilidades de fogo, né, para que algum acontecimento imprevisto possa acontecer novamente, como o que aconteceu na escola. Então passa então a ser um treinamento para conseguir pelo menos controlar, ou pelo menos saber quando que ela pode cuspir fogo, para não acontecer essas mesmas coisas novamente. Enfim, durante esses treinamentos elas acabam tendo uma conversa um pouquinho sobre como era o pai da Ruri, algumas coisas que ela falava e tudo mais.
tentar entender um pouco as habilidades, porém nem o pai dela conseguiu explicar muito bem. Isso porque, segundo o que ele mesmo falou, as coisas que vão acontecer vão ser adaptadas ao corpo dela. Não é o que, por exemplo, uma habilidade ser fogo vai ser da mesma intensidade de um dragão e isso acaba ferindo ela. É lógico, aconteceu, acabou ferindo a Ruri. Porém, como eu falei, foi algo inesperado que nem o corpo dela estava preparado. Então, o corpo dela vai se adaptando a tudo isso. E com isso, ela vai aos poucos ganhando essas habilidades e se adaptando aos poucos a se tornar uma meio dragão e tudo mais. E foi acontecendo no final do segundo capítulo, onde ela consegue cuspir fogo e não se fere, como aconteceu no capítulo inicial. E ela fica normal. Isso meio que mostrou que o corpo dela se acostumou a essa nova habilidade aí que ela ganhou. Então agora a Aruri ganhou mais uma característica de dragão, além dos chifres, o fogo, que ela agora tem controle, né? Pelo menos aparentemente. Se passou aí praticamente uma semana desde que a Aruri cuspiu fogo aí na escola e ela não queria voltar para a escola porque ele estava com medo do que as pessoas iam falar, dos acontecimentos e tudo mais. Enfim, ela sempre tem esse pé atrás contra as coisas. Ela é uma, segundo até a própria amiga dela, a Yuka, fala, ela é uma pessoa bem sociável, porém, antes dela conhecer as pessoas, ela sempre tem aquele pré-julgamento e por isso que ela sempre um pé atrás contra tudo que ela vai fazer. Por isso que ela tem esse jeito meio nada a ver, vamos dizer assim, esse rosto, esse jeito de falar, esse jeito de agir. Mas ela é realmente uma pessoa bem carismática, uma pessoa bem animada, uma pessoa que conversa, fala bastante, bem divertida. Porém, ela, como falei, ela sempre tem um pé atrás com qualquer pessoa com quem ela vai conversar. E isso mostra bastante nesses primeiros capítulos que a Aruri é alguém que ela pensa duas vezes antes de falar, antes de agir e tudo mais. Mas, como a própria amiga dela falou, era uma pessoa bem sociável mesmo. E a gente percebe isso durante os capítulos. A mãe dela acaba que meio que dando um jeito dela ir pra escola. Ela conversa com a amiga dela, a Yuka, para tentar levar ela pra escola. A Yuka vai na casa dela, busca ela da casa dela para ir pra escola. E acaba que não tem jeito. Ela foi. Segundo o que ela fala, algumas teorias estavam sendo especuladas sobre o que realmente ela era. Porque desde que ela apareceu com chifres, cuspiu fogo na sala de aula, muitas pessoas já estavam conversando. O que seria ela? O que está acontecendo? Era, sei lá, uma arma biológica? Ela é alguma coisa do governo e tudo mais. Enfim, muita gente especulando sobre o que seria a Aruri, o que é esses poderes, o que é essas habilidades. Enfim, ela acaba tendo que contar e na verdade ela nem sequer se importa de manter segredo e tudo mais. O que leva ela, né, a contar que ela na verdade é uma filha de um dragão como humana e tudo mais. Então as coisas meio que são resolvidas, aparentemente. Até o professor dela já sabia isso porque a mãe dela já havia se contado para ele, porque segundo ela, os pessoal da escola pelo menos deviam saber, né, os responsáveis da escola, para quando tiver qualquer problema eles já saberem o motivo ou pelo menos alguma coisa e saber pelo menos a quem recorrer pelo menos quando tiver esses problemas. Enfim, agora isso não é um segredo, na verdade, como eu já falei, aparentemente tanto a Ruri quanto a mãe dela não queriam guardar segredos como se isso fosse algo proibido ou coisa assim do tipo. Na verdade, elas não se importam muito com esse negócio de segredos e tudo mais. É algo que elas querem tratar como algo normal, aparentemente. E todo mundo trata isso como algo normal. Ninguém chegou e mostrou isso como sendo algo bizarro. Apesar de algumas pessoas dizerem que estranharam e tudo mais, tem um certo medo e tudo mais. Porém, nenhum deles deixaram de falar ou deixam de falar, de interagir com a Ruri. E tem uma coisa bem interessante com o professor que ele fez nesse episódio, nesse capítulo, no capítulo 3. Também no capítulo 1, foi que durante a chamada ele chama uma certa pessoa, que é o Kaneu. E nas duas vezes ele tinha faltado. Ele não respondeu a chamada, ele tinha faltado. Aí algumas questões são levantadas, né? E quem é esse personagem? Por que o autor faz questão de destacar ele durante as chamadas? E por que ele falta tanto? Quais os motivos da falta dele? Alguma coisa o autor deve estar preparando. Depois da Aruri ter faltado praticamente uma semana por conta, né, dos acontecimentos, dos ferimentos, do fogo e tudo mais, ela meio que tá perdida aí em questão de matérias e tudo mais. Então ela não consegue acompanhar o resto da classe, não consegue acompanhar o conteúdo que o professor está passando. E acaba que ela não consegue resolver nenhuma das coisas. Uma coisa que a Yuka ela pede é que ela peça ajuda a alguém. Por exemplo, o Yoshioka, que para quem não sabe, Yoshioka é aquele garoto onde quando a Ruri cuspiu fogo no primeiro capítulo, acabou queimando o cabelo dele. Ele é o que senta na frente da Ruri. E em questão disso, ele acabou tendo que cortar o cabelo dele.
por conta dela, porque o cabelo dele foi queimado. E bem, como o Yushoka ele senta na frente da Ruri, poderia ser uma ajuda boa. Porém, a Ruri ela fala uma questão que até que eu falei, que ela não consegue socializar bem com as pessoas, inclusive com garotos, algo bem mais difícil ainda. Mas o Yoshoka ele é bem sociável, na verdade, ele sempre tenta puxar uma conversa com a Ruri, mas como a Ruri ela não consegue socializar com as pessoas, ela meio que não quer, ela meio que tem um pé atrás quanto a isso. Então a outra opção que a Yuka ela fala é falar com a Kashiro. A Kashiro é uma garota que senta do lado da Ruri, porém ela tem algumas características bem diferentes, porque ela tem um cabelo um pouco descolorido, ela é um pouco mais alegre, agitada e tudo mais, ela é bem pra cima, diferente da Ruri que ela é mais contida. Mais um problema para Ruri, mas acontece que de qualquer forma a própria Kashiro chega para Ruri, se dispõe a ajudar ela com a questão da matéria e bem, ela ajuda e a Ruri até consegue entender um pouco mais a matéria. Então ela faz um pedido para que elas vão fazer uma sessão de estudos em uma lanchonete e tudo mais. Então a Ruri até pede para Yuka ir porque como a Yuka é a melhor amiga dela, ela não se sentia tão desconecta com as outras pessoas. Mas a Yuka acaba aqui no indo e fala pra Ruri ir, né? Porque ela precisa arranjar novas amigas. E é o que a Ruri faz. Ela vai pra frente, então ela vai pra essa sessão de estudos. Lógico que não foi só a Kashiro, ela chamou outras amigas também, que é a Miyashita e a Mikura. O interessante de Yuri Dragon é que ele aos poucos está propondo a apresentar os personagens da classe. Algo que achei bem legal, que me lembra bastante em alguns aspectos, né? Por exemplo, Komi-san. Mas Komi-san é algo bem mais diferente, porque Komi-san ele tem a sua classe, tem os personagens da sua classe, aos poucos ele mostra alguns capítulos e tudo mais, apresentando uns, apresentando outros, e a história vai seguindo por conta disso. A Yuri Dragon tem um pouquinho de aspecto disso, que aos poucos vem apresentar alguns personagens, algumas pessoas que vão entrando nesse grupo dos protagonistas, e aos poucos a obra vai crescendo assim. Aparentemente, pelo que parece, né, aos poucos o autor ele quer apresentar pelo menos a classe toda, é o que eu aparentemente acho, ou talvez pelo menos metade, não sei ao certo, né, mas pelo menos por aí vai ser. As quatro então começam a sua sessão de estudos, elas quatro começam a se conhecer um pouco mais, conversam um pouco mais, e é engraçado até a Ruri ela indo pedindo os milkshakes e tudo mais, as pessoas estranhando os chifres dela, mas ela simplesmente não liga. Ela sempre age como se fosse algo normal. Até as amigas delas interagem como se fosse algo normal. Elas brincam e tudo mais. Ninguém se importa com isso. Ninguém trata isso como se fosse algo anormal. Como se fosse algo cotidiano. Algo que qualquer pessoa pode ter. Enfim, elas começam a se estudar. A Ruri até pede para tirar uma foto para mostrar para Yuka que ela realmente conseguiu se interagir com outras pessoas. Conseguiu fazer novas amizades. E durante essa conversa nessa lanchonete, depois de terminar a sessão de estudos, a Rui se pergunta, né, se elas não sentem medo delas pelas questões que ela já fez, pelas chifres e tudo mais. Mas acontece que elas mesmas falam que elas sentem assim alguma coisa, porém elas falam que no dia que a Rui cuspiu fogo na sala, a própria mãe dela foi na sala explicar para elas tudo e falar que elas que ela vai tomar medidas para controlar isso não aconteça mais, para que a classe não sinta medo dela, porque ela ainda é uma pessoa humana, ela não é anormal de ninguém. Enfim, isso acalmou bastante algumas pessoas. E por isso então elas não sentem medo da Ruri, porque ela é humana como qualquer outra, apenas com algumas características não humanas. Isso. Já não voltando para casa, uma coisa bem legal que eu percebo na história é a interação da própria Ruri com a mãe dela. As duas, ela tem uma interação bem legal, elas brincam umas com as outras e tudo mais. Durante esse capítulo as duas jogam videogames, e a gente vê um pouco mais a interação das as duas brincando uma com a outra, se provocando até durante o videogame e tudo mais, como se fosse realmente duas amigas estudantes aí. Porém, é uma relação de mãe e filha que na obra é muito legal. Eu gostei muito e gosto muito dessa interação das duas durante essa obra. E agora a Ruri ela ganha empolgação para voltar a estudar, a voltar para a escola novamente e perder o desânimo de ficar só em casa depois desses acontecimentos. Ela então supera esses acontecimentos, né, que
aconteceu. E agora a Ruri, ela tenta até ser um pouco mais sociável com as pessoas. Durante a escola, as pessoas brincam, né, fazem piadas nela por ela ser dragão, pelos chifres, por ela ser filha de dragão e tudo mais. E a Ruri simplesmente não liga, ela simplesmente leva tudo na brincadeira também, leva tudo na piada e tudo mais. Ela não vê isso como fosse provocações, como fosse bullying e tudo mais. E ela sabe que as pessoas estão só brincando e tudo mais, e ela simplesmente também não liga para essas coisas. Ela tenta até ser mais sociável também com os seus colegas de classe, por exemplo, Yoshioka, que é o seu colega que está na sua frente, e ela conversa um pouco mais com ele. Ela até pede para que, se ele quiser, ele pode até tocar nos chifres dela, o que algumas colegas não gostam tanto que façam isso, mas ela simplesmente não liga. Mas acaba que as pessoas chegam aos montes para fazer isso, e ela teve que ter a intervenção aí da Yuka. Ela também leva também na brincadeira, mas teve que ter essa intervenção. E agora o grupo, que era só a Yuki e a Ruri como as suas amigas, tem também a Kashimo, que também está entrando nesse grupo. Elas conversando, elas até falam que seria bom elas pesquisarem um pouco mais sobre os dragões, vai ter mais sobre essas habilidades de cuspir fogo. Quem sabe ela consegue fazer algumas coisas, algumas habilidades interessantes com esse fogo, controlar um pouco mais, aprender mais habilidades e tudo mais. Mas aí elas têm que pesquisar e têm que entender mais sobre esses dragões. E é o que elas planejam fazer. Então, já terminando o intervalo, voltando para a classe, algo estranho acontece. O clima está meio chuvoso e tudo mais, e os cabelos de alguns alunos começam a meio que a bagunçar, vamos dizer assim, a levantar. E isso parece, muitas pessoas dizem, não, é por causa do clima baixo e tudo mais, as coisas, isso está acontecendo. Mas a própria Yuka fala que isso parece mais alguma coisa elétrica, alguma eletromagnética e tudo mais. E é exatamente o que acontece. Isso porque a Ruri acaba de despertar uma nova habilidade, mais uma vez no meio da aula, que é essa habilidade chamada descarga eletromagnética. O capítulo termina aí com essa nova habilidade dela sendo revelada, com esse novo poder, que não sei o que esperar que vai acontecer em questão disso. Mas aí essa nova habilidade foi mostrada. E aí encerra o capítulo, e aí encerra o volume. Até então não foi publicado nenhum outro capítulo, mas ainda a história só está começando. Vamos esperar aí que o autor ele se recupere, porque provavelmente de saúde dele algumas coisas aconteceram, né? Ele mesmo tinha botado a nota dizendo que acabou focando mais na história, no mangá, do que com sua própria saúde, e isso acabou prejudicando ele. Mas ele está cuidando da sua saúde, já estamos aí há quase 3 meses, um pouco mais de 3 meses de pausa, e provavelmente por fim do ano ou por início do ano que vem a gente pode ver aí o autor voltando de novo com mais um capítulo de Ruri Dragon. Uma coisa é certa, Ruri Dragon ele está tendo um potencial muito grande. Esses 6 primeiros capítulos já mostraram que o mangá ele tem um potencial para crescer ainda mais. Só com 6 capítulos já ganhou o coração de muitos leitores. Imaginem quando tiver bem mais, até onde esse mangá pode ir. Então, Ruri Dragon se mostra ser um mangá de muito valor, e eu recomendo muito a leitura dele. Aqui eu fiz um resumão, algumas coisas, mas seria bom você dar dando uma lida para você entender todos os detalhes da história, porque você não vai se arrepender. Enfim, Ruri Dragon, um mangá de Love of Life, um mangá tranquilo, deixa um pouquinho a fantasia voar, mas é muito legal e eu recomendo muito a leitura dele. Enfim, esse foi o vídeo, resumo do primeiro volume de Ruri Dragon. Espero fazer o resumo do volume 2 o mais breve possível, assim que lançar, né, assim que o autor voltar. Mas até lá a gente vai ficar só na saudade. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve. Vamos tentar bater 400 inscritos até o fim do ano, que é possível. Sua ajuda é indispensável. Eu fico por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo.